você, quer dizer, bom dia para mim. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, pode ser que seja bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, tudo de bom para você, independente do horário que você esteja. Queria dizer que se você sobreviveu a essas últimas eleições presidenciais, que aconteceram agora no mês de outubro de 2018, parabéns, você é um sobrevivente. Acho que de todas as profecias apocalípticas, essa foi a mais pesada que eu vi. Isso porque eu já sobrevivi ao bug do milênio, ao ano 2000, ao calendário maia, um monte de previsão de tragédia, sobrevivi a todas. E se você, como eu, que sobreviveu a mais uma eleição, parabéns. Essa eleição foi bastante especial, pelo menos para mim, porque ela movimentou uma parte teórica do meu TCC, TCC que eu fiz em 2007 e estava enterrado. Faz muito tempo que eu pensava em escrever um livro, transformar esse TCC num livro. Eu acho que tem um material muito bom. Eu tentei várias vezes, nunca andou, mas agora eu achei que era um momento interessante de voltar a mexer com ele. E a ideia, meu projeto inicial é começar uma série de vídeos expondo o TCC. E dessas minhas falas, não vou dizer conversa, porque eu estou falando aqui com a câmera, né? E estou falando com você, acha que eu estou falando com você, mas eu estou aqui vendo a câmera só. E dessa conversa que eu estou tendo com a câmera, eu pretendo voltar a mexer no meu texto. E quem sabe eu consiga, dezembro, no máximo janeiro, terminar toda a revisão e colocar para publicar. Hoje tem sites que publicam, inclusive de graça, livros, publicam sob demanda, publicações eletrônicas. Enfim, tem várias maneiras de se publicar um livro hoje sem ter muito dinheiro, que é o meu caso. E eu espero que eu consiga terminar isso, enfim, para minha própria satisfação, para minha própria alegria. Eu acho que foi um trabalho inacabado. Meu TCC foi sobre fé e razão. Foi sobre como a fé e a razão fizeram parte de toda a história da humanidade. Tá? Em especial, eu começo da Grécia, vou chegar até os nossos dias atuais e mostrar que a religião, por muito tempo, ocupou o lugar central da civilização, das civilizações por onde eu vou analisar. Foi apenas depois da Revolução Francesa que a religião deixa de estar no ponto central e a religião passa a estar, então, numa condição de assunto privado, e assunto público é a razão, é a ciência. E fica parecendo que as duas são inimigas, e aí eu vou tentar explicar por que existe essa inimizade entre fé e razão. Então, basicamente, meu TCC foi isso. Eu me formei em pedagogia na Universidade Federal de São Carlos. Posso dizer que uma certa conversa que tem por aí de doutrinação, de não sei o que, de não sei o que lá, é quase verdade, não é muita verdade, mas é uma parte interessante da verdade. De fato, no tempo que eu passei lá em São Carlos, eu sofri muito ataque à minha fé. Ser cristão era algo muito difícil, como é hoje ainda. Hoje acho que, aliás, é mais difícil ser cristão numa universidade pública, em especial em cursos de humanas, do que foi na minha época. Eu fiz capelania estudantil também, eu sou pastor, sou teólogo formado. Minha formação é a seguinte: eu sou teólogo, bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Depois eu fiz licenciatura em pedagogia pela Federal de São Carlos, fiz pós-graduação em psicopedagogia, sou professor de robótica. Não estou exercendo há 6 meses, não estou mais dando aula de robótica há 6 meses. E sou também pastor de uma comunidade local, de uma igreja evangélica, a Igreja Batista da Cidade Oceã. E fora outros cursos que eu tenho por aí. Eu gosto muito de estudar
E, enfim, nessa minha passagem, nesses 4 anos e meio que passei pela Universidade Federal de São Carlos, foi um período muito interessante, muito bom. Minha fé foi atacada de várias maneiras, questionada, mas foi um período muito interessante, de amizades, de contato, de confirmação da fé. Infelizmente, nem todos os cristãos conseguem esse resultado, mas foi um período de confirmação da minha fé. Eu estudei teologia de uma forma que eu não tinha estudado, porque afinal de contas eu tive professores. Um dos grandes professores que eu tive, o Amarílio. Amarílio, se por acaso você for uma das 10 pessoas que assistiu esse vídeo, cara, meu abraço para você. Minha meta de audiência com esse vídeo são 10 acessos. Eu espero chegar lá antes de 2 anos. E, enfim, esse professor, o Amarílio, ele uma vez me confrontou numa maneira muito interessante. Ele falou: olha, você é um cristão formado em teologia, você tem um bom conhecimento, e aqui na universidade a gente estuda várias coisas. Por que você não tenta juntar a sua teologia com o conhecimento de pedagogia? E foi bem interessante, porque na pedagogia a gente estudou Tomás de Aquino, a Reforma Protestante, a gente estudou a sociologia alemã, que é bastante interessante do ponto de vista teológico, Escola de Frankfurt, por exemplo. Então eu estudei bastante coisa de teologia, além das discussões com os colegas, as discussões lá no Pão de Queijo eram muito interessantes. E tudo isso fez com que eu tivesse várias reflexões, vários estudos, que me levaram a escrever esse trabalho. Não é um trabalho sobre educação religiosa. Meu trabalho não está inserido na parte prática, pedagógica, mas é mais na sociologia da educação. Então eu tento trabalhar a ideia da sociologia da religião como parte de um estudo do fenômeno religioso dentro da formação do pensamento ocidental. Tá? Como é que se deu essa discussão, o tempo em que eles andaram juntos ou separados, e como é que isso influenciou toda a sociedade? Porque hoje, a sociedade ocidental, e faço um parênteses, eu vi recentemente um estudo europeu que o Brasil não é ocidente, achei sensacional, mas vou me considerar ocidental ainda assim. Hoje no Ocidente, a religião faz parte das discussões centrais. E não falo só do cristianismo, falo de processos religiosos, tá? De todas as manifestações religiosas. E no Oriente também, e o Oriente exclui a África, né? Eu achei esse estudo não lembro mais o nome desse sociólogo, não sei nem de que país que ele é, mas enfim, isso aí não entra na referência. Mas eu achei bem interessante que a África também não é nem Ocidente nem Oriente. A África é um país em desenvolvimento. É mais ou menos o seguinte: Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália e Nova Zelândia são Ocidente. Os países árabes, a China, uma parte a Rússia como quase completa é Oriente. Aí você tem América Latina e países em desenvolvimento. Achei sensacional. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas os países orientais também, principalmente na forma como nós brasileiros entendemos o Oriente, eles também devem muito à religião. A formação da cultura, a formação da visão de mundo é também religiosa, de uma maneira geral. As noções de bem e mal, as noções de maldade, de crime, todas elas são importadas da religião, não vêm da filosofia nem das ciências, mas esses conceitos morais que nós tanto buscamos hoje, eles são religiosos, tá? E quando eu falo religião, a gente tem que entender que a religião ela é uma expressão humana portadora e comunicadora de sentido para a compreensão do mundo. Tá? O que dá sentido ao mundo, muito mais do que as ciências, são as religiões. O que dá significado à vida da maioria das pessoas é a experiência religiosa, muito mais do que a experiência acadêmica. Tem pessoas que encontraram o significado de sua vida por meio da ciência, mas eles são um grupo muito pequeno.
Tá? Na maioria das pessoas, o significado de vida veio através da religião. E não apenas do indivíduo. Veio nações inteiras, tiram seu significado, seu destino, tudo isso por meio da religião. Então, a religião, de uma maneira geral, a gente tem que ver como uma coisa muito séria. A gente, para algumas pessoas que não são religiosas, a religião é um bando de idiota que está vendo o vazio. Só que isso é uma visão preconceituosa, você não pode enxergar o mundo dessa maneira. Você precisa entender que todas as religiões, cristãs, não cristãs, budismo, islamismo, judaísmo, em especial as principais religiões do mundo, e nesse trabalho em especial eu falo das religiões monoteístas, numa parte desse trabalho, todo esse pessoal tem, tem argumentos sérios, tem explicações sérias. Tá? Assim como a filosofia e as ciências tentam explicar a origem da vida e o propósito da vida, as religiões, muito antes das ciências, já tentavam explicar a origem da vida e o propósito da vida. Tá? E isso você precisa levar a sério, porque elas são portadoras e comunicadoras de sentido para a compreensão do mundo. Todas as religiões. Aceite você ou não, você precisa entender a religião das pessoas como algo sério. Nesse trabalho, os dois principais fundamentos teóricos são Max Weber, que é um sociólogo alemão, se eu não me engano, agora fugiu, mas ele é um sociólogo. O livro dele, mais conhecido, Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo, foi considerado o livro mais importante do século XX. E basicamente ele faz uma análise de como o capitalismo surge a partir da Reforma Protestante. É interessantíssimo. Se você nunca leu, a leitura é imprescindível. O outro autor que eu me valho bastante nesse trabalho é Peter Berger. Peter Berger, ele também não é considerado exatamente um sociólogo da religião, mas ele trabalha alguns aspectos religiosos. É muito, muito interessante os escritos dele. E aproveitando esse ensejo, tudo que eu for falando aqui nesse vídeo, nesses vídeos, não são coisas que eu vi no YouTube, não são coisas que eu acho, não são revelações divinas, os anjos do céu não vieram me revelar nada. São todos frutos de reflexão, de trabalho acadêmico. Aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, você vai encontrar a bibliografia de cada vídeo, então você pode ler os livros, de vez por outra eu vou trazer os livrinhos aqui, mostrar para o pessoal, é maneira, eu não sei porque que o youtuber fala, pessoal, só tem uma pessoa vendo no computador, né? Então vou mostrar para você os livrinhos que eu for usando, os que eu tiver, eu usei muito material eletrônico, mas eu vou disponibilizar os links, talvez alguns links que eu tenho aqui eu não consiga resgatar, porque afinal de contas são 10 anos que eu apresentei esse trabalho, então talvez alguns links não estejam mais ativos, mas na medida do possível as bibliografias estarão aqui para que qualquer pessoa possa dar uma olhada, se aprofundar, é interessante. Então, esse caminho que eu vou trilhar aqui é como a religião ela ocupou o lugar central em muitas sociedades e depois ela perde o seu lugar central para a razão. A razão hoje ocupa o lugar que a religião ocupou nas sociedades até o século XVIII. Hoje a religião ela tem o seu espaço privado. Hoje você dizer assim, está comprovado cientificamente, tem o mesmo peso que os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor. Tem o mesmo valor. Então, quando você está numa discussão, não, mas está cientificamente comprovado. Então é verdade absoluta. Assim como um profeta dizia, assim diz o Senhor, opa, isso aí é verdade absoluta, porque é Deus quem está dizendo. Então um cientista, ele tem o papel hoje do profeta.
é interessante. E a razão, as ciências, ela tem o papel da onde emana toda a verdade, o sentido, o significado da vida. Tá? Até metade, mais ou menos, do século XX, a religião estava sendo deixada de lado, foi relegada ao seu lugar privado. Você quer ser religioso, seja em casa. Achava-se que a religião terminaria, e a partir da década de 60, vem então o que é chamado a revanche de Deus. A revanche de Deus é quando a religião volta ao lugar central e disputa espaço com a razão. A razão continua aí. Ela não sai daí em nenhum momento, a razão continua aí, mas o sagrado passa a ser público novamente. Tá? Isso a gente vai ver depois. A gente, quando eu falo, é eu e você. Tá? A gente vai ver depois como eleições políticas foram mudadas a partir de concepções religiosas. Tá? Um fenômeno interessante que a gente acabou de viver é no Brasil. A gente ainda está tentando entender isso. Tem gente dizendo que foram os evangélicos quem decidiram as eleições presidenciais. Eu, como evangélico, duvido muito, porque eu estou acompanhando o processo e as discussões de dentro do mundo evangélico, e não foi isso que aconteceu. Houve uma virada à direita, mas essa virada à direita teve uma participação fundamental dos evangélicos. Tem um aceno muito forte quando Bolsonaro fala Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Não lembro mais do slogan, isso porque foi esses dias, né? Eu não lembro mais do slogan, mas quando ele fala assim, Deus acima de todos, tem um aceno para os religiosos, para os cristãos, mas a população tem 60%, não me lembro os dados, mas 60% de católicos e 30% de evangélicos. Então, acenar aos religiosos é muito importante. Ainda que dentro desses religiosos existam grupos fortes de esquerda. Perdi vários amigos pastores que não eram meus amigos, na verdade, mas perdi algumas pessoas aí de relacionamento porque tínhamos posições diferentes, tá? Não que eu tenha votado no Bolsonaro, de maneira nenhuma, mas eu acho também que eu também não votei no Haddad e nem no Lula. Enfim, eu votei no Emael. Mas dá até vontade de cantar musiquinha. Mas enfim, a questão religiosa foi bastante importante nesse período eleitoral, e isso eu faço uma discussão no final que não faz parte do meu trabalho, mas será incluso no último vídeo dessa série. Nesse trabalho eu também faço a menção a uma série de obras de arte, porque a arte, religião, política, elas andaram juntas durante muito tempo. Houve um esvaziamento da arte. Se você puder ler um livro chamado Quem Pagou a Conta, também vou colocar aqui. É um livro que mostra como as artes foram esvaziadas. Tem até o Fernando Henrique na jogada, acho sensacional isso. No Brasil também as artes foram esvaziadas de significado, e como hoje as artes não falam de política ou religião, a não ser que seja da forma como o mercado quer. Enfim, uma outra discussão também. Então a gente vai passando por essas obras de arte, porque elas também fazem parte de um grande arcabouço de significados e sentidos para a nossa vida, principalmente a arte que se preservou ao longo da história. Enfim, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo neste momento, seja muito bem-vindo. Espero que a gente consiga fazer uma longa jornada juntos. Se me permite dizer a você que Deus te abençoe, creia você ou não em Deus.
se você não acredita em Deus, entenda que eu estou te desejando uma coisa boa, não estou desejando nada de ruim quando eu falo Deus abençoe, mas do fundo do meu coração eu sei que há um Deus criador nos céus e na terra e que Ele ama a cada um e pode trazer tudo de bom para a sua vida. Simplificando, que Deus te abençoe.